Mais uma aula do 9º ano. Educação Física, isso aí. Educação Física, eu, poltrona, unicórnio e Mara. Oi, boa tarde. Então, 9º ano, estamos aqui novamente. Nosso encontro de quinta-feira à tarde. Eu, professora Mara, professora Juliana. Vocês, nossos alunos aí em casa, professores que também nos acompanham. E eu sempre digo que tem família, né? Alguém aí ao seu lado e sempre pega uma pontinha aqui das nossas aulas, não é, Ju? Isso, na todo poltrona, mundo. hoje de novo, chique, que você gosta, né, Juliana? Aí eu me sinto tão chique, gente. É que assim, as pessoas importantes quando vêm aqui no centro de mídia, né, Camila? A Camila sabe de tudo. A Camila, eu tô pertinho de você, ó. Quando a gente vem, o pessoal senta aqui na poltrona, fica todo elegante, assim. E aí, antes de começar a aula, eu tô assim, gente, ó. Eu juro que eu tô assim. Aí vai começar a aula, daí a professora Juliana. Tocou a vinheta, Juliana se arruma aí na poltrona, não é? Tô bonita aqui, ó. Então, e hoje, continuando, né, aquela temática da semana passada, onde falamos das transformações históricas do esporte, do fenômeno esportivo, nós abordamos um pouco, falamos da questão da história mesmo, desde lá do surgimento até os dias atuais, como a história do fenômeno esportivo vem se apresentando. Falamos um pouco também da questão da mulher na mídia, na mulher quando ela entrou no esporte até os dias atuais. E no final nós fizemos uma brincadeira, não foi, Ju? Foi desesperador. Por quê? Gente, olha, eu não funciono sob pressão. Eu vou no ginásio de vôlei. Eu moro atrás do ginásio de vôlei. De Osasco. Daqui a pouco eu passo o endereço da minha casa. E eu vou, juro, eu vou em quase todos os jogos de vôlei. E você eu não esqueceu lembrava o nome E a que eu mais gosto, que mora perto da minha casa, que meus filhos são fã, se chama Mara. Mara. E ela não lembrou o nome dos esportistas, Mara, né? não funciona, amiga. Pressão não é comigo. Então, no final, a gente vai fazer uma surpresa para a professora Juliana. Então, vamos lá, o nosso tema da aula de hoje. Olha ela me olhando. Tchau, não gosto de surpresa. Tchau, tô indo embora. Não, volta aqui. A mídia e o fenômeno esportivo. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho como que esse fenômeno esportivo, ele chega até a gente, né? Através da mídia aí, por meio dos nossos canais e meios de televisão, internet. Bom, nós vamos discutir sobre tudo isso. E temos uma habilidade a ser trabalhada. Vamos lá, Juliana? Vamos. Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas, corrupção, violência e etc. E a forma como essas mídias os apresentam. Isso. Mara. Oi, vamos lá. Falando aí da questão de habilidades, habilidade a gente fala aí mais para os professores, né? A professora Débora, da escola Joaquim de Moura Candelária, de São José dos Campos, mandou um olá bem lindo. Então, muito boa tarde, professora. Olá para você também, né? Fica aqui com a gente, juntinho, e participa aí nas nossas interações, viu? A Yasmin tá fazendo uma briga aqui, ó. Para, Yasmin. Por que, Proju, para o 7º ano a gente deu aula na quadra e para nós é no estúdio? Porque foi uma aula, meu amor, gravada, uma aula externa, com tema prático, gravada, e a aula foi hoje ao ar. Tá? Mas não foi a gente que escolheu, não. A gente ama vocês. Vamos procurar uma quadra para o 9º ano também. Vamos procurar uma quadra. Vamos procurar. Em relação a essa habilidade, foi a mesma da aula passada, mas hoje o nosso foco é realmente como esse fenômeno esportivo acontecem as questões do esporte transmitidas pela mídia, tá bom? Então, é uma aula de bastante reflexão aí. O objetivo da nossa aula de hoje é analisar como a violência interfere no fenômeno esportivo. Então, eu estou lá, estou assistindo algum esporte pela televisão e, de repente, me deparo com uma questão de violência. E aí? Qual o meu posicionamento enquanto cidadão, enquanto estudante? E é isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Começo, então, sempre trago para vocês uma pergunta que, ao final da nossa aula, nós esperamos que vocês consigam responder, né? Que a gente denomina de problematização. Hoje eu trouxe um trecho bem para que o 9º ano faça uma reflexão aí, né? Então, ao final dessa aula, consiga voltar
nesse nosso texto e fazer uma reflexão daquilo que nós vamos discutir. Então, eu vou fazer a leitura da problematização de hoje para vocês, tá bom? Vamos lá. A violência no esporte não está dissociada do que encontramos em nossa sociedade, em nosso cotidiano. Contudo, o esporte, por suas características, deveria repreender práticas, ações violentas. E, no entanto, independentemente da modalidade esportiva, vemos fenômenos e práticas violentas ganharem força. Muitas vezes, os esportes de grande visibilidade tomam espaço nos noticiários por motivos tristes, atos agressivos e violentos, perpetuados tanto pelos próprios esportistas como pelos torcedores. Então, é um texto para reflexão. A Juliana já levantou a mão muito comportada, vou passar a vez a ela. Eu tenho algumas informações, assim, dos professores. Então, vamos lá. O professor Paulo me deu a informação que meus filhos vão ficar muito tristes, professor Paulo. Que a Mara, jogadora do vôlei de Osasco, não está mais no Osasco essa temporada. Eu pensei que ele fosse falar de mim. Não, a Mara não é boa jogadora não, gente. De Mas vôlei? Vamos lá. Não. E aí, ó, tem um outro professor aqui. Olha que chique que ele é. Toma aí, Mara. O professor André Luiz. Então, já me viu lá apitando jogos da Superliga. Que máximo, Vi. Eu devo ter te visto mesmo que eu tô lá. Eu sou amiga do Marcelo, que é preparador físico da seleção. Pronto, agora... Da seleção de Osasco. Seleção de Osasco. Entendi, chiquérrima. Eu já fiz a propaganda? Então vai. Não, mas é sério, gente. Muito legal essa questão de saber que vocês estão aí totalmente... Tem professores que estão vivenciando isso que a gente fala aqui, né? De ver mulheres aí no esporte. E agora ter essa conectividade com a mídia. Mesmo que a pessoa seja o árbitro, né? O professor André Luiz tá lá apitando, não tem tanto contato, mas às vezes vem aquele cara lá com a câmera aqui na frente, né? Ou então tem uma entrevista para dar, tem uma colocação legal. Isso tudo divulga e contribui com o nosso esporte, né, Mara? Muito bem, a professora Juliana foi uma divulgadora aqui, né? Alguém convida ela para trabalhar aí. Professor André Luiz, sou sua fã, só para te dizer. É isso é que é interessante, vocês colocarem coisas relevantes às nossas aulas e que a gente consiga fazer pontes, né? Ligar o que vocês falam aqui com a nossa temática. E aí, essa problematização que eu li para que vocês fizessem essa reflexão e a gente, até o final, consiga ter um posicionamento sobre ela, falou de vários pontos, né? Da questão da violência que nós acabamos de ver. E, às vezes, a gente realmente, e infelizmente, a gente vê a violência tanto dentro do campo quanto fora, ou de um estádio. Não estou falando somente aqui do fenômeno futebol. A gente vê isso, né, em todos os fenômenos esportivos. Então, com o nosso posicionamento perante a isso que nós assistimos aí através da mídia. E para começar a aula, que é o que sempre a gente espera, nós vamos dar 2 minutos para vocês colocarem aí. Se você acompanha algum esporte pela mídia, tá? Então, claro, sua resposta vai ser sim ou não, né? Ou você pode arrumar uma outra. E por qual meio midiático você costuma acompanhar esse esporte? Tá? Então, só tem um tipo de canal para que a gente consiga visualizar esse esporte? Não. Então, responda se você vê e qual meio, né? Por qual meio midiático você chega até esse esporte aí que você prefere. Tá bom? 2 minutos e a gente já volta.
Vamos lá, Mara. Meus prints e tudo mais. Ó, eu quero falar de um aluno aqui, que é o Luiz Miguel. O Luiz Miguel, a primeira mensagem dele foi assim, ó. Manda um abraço para a professora Luciana, da Escola Estadual Juvenal Girardelli de Jales. Diz que ela adora a gente e ele também. E aí, depois, ele contribuiu com a resposta. Vamos lá. Ele falou que acompanha o e-esportes pela internet e pela televisão. Certo. Então, são 2 meios aí e nós temos muitos, né? Vamos ver se mais alguém colocou. Então, obrigada, viu? O Lucas falou também que pela TV, a maioria colocaram, eles acompanham futebol pela TV ou pela internet. Então, o futebol aí já apareceu, embora a gente não tenha focado no esporte, né? Mas a gente vê que realmente é uma preferência. E depois a gente vai falar sobre isso também, tá bom? De qual de preferência apresentado aqui no nosso país, que a gente mais procura. O professor Fábio falou uma coisa assim, fenomenal. Professor, a gente estava estudando, né? A gente estuda muito para vir ministrar a aula, apesar da gente sempre trazer essa coisa alegre, a gente antes está bem séria aqui. O professor Fábio falou uma coisa em que eu estava discutindo com meu marido ontem. Infelizmente, futebol, porque não tem espaço para as demais modalidades. A gente estava pensando em quantos canais tem exclusivos, praticamente, de futebol. Né? E quantos programas que falam sobre futebol. Então, às vezes, você tem lá uma mesa redonda, um debate. E aí você tem 4 horas de programa. Vai ser meia hora para os outros esportes e o futebol vai prevalecer. Né? E a gente tem o vôlei, que é... Gente, eu amo futebol também, viu? Eu não estou criticando futebol assim, não. E nem é assim. Eu só acho que a gente tem que abrir os olhos também para os demais. O vôlei é o que a gente tem mais títulos. Sim. Né? E às vezes a gente deixa ele de ladinho. Até na mídia mesmo passava mais, agora diminuiu. Mas existem outros esportes, gente. Por mais difícil que seja encontrá-los, procurem, busquem, é interessante. Por isso que nós, na educação física, trazemos uma muito grande de todos os esportes que nós temos, né? Vocês lembram? Nós ficamos quase o outro bimestre falando de lutas. Até porque vocês precisam conhecer outros também. Mas é preferência aí, né, Ju? Também pelos alunos. Então, vamos lá. Olhem aqui comigo esse slide. E assim, alguém falou de acompanhar pelo jornal mesmo. Olha lá, jornal impresso. Ninguém falou, ninguém né? falou jornal. Então assim, a questão da internet, ela vem pelo tablet, pelo computador. A gente tem muito acesso a esse meio, a mídia mesmo pela internet, né? Ninguém falou do rádio, né? Não. De ouvir um joguinho ali pelo rádio. Também. Ô, Mara, eu tô falando assim, não fala mal do futebol. Gente, eu não sei se vocês já viram em alguns momentos. Eu tenho tatuagem de futebol. Eu sou viciada. Não. Eu assisto 24 horas por dia. Mas eu também gosto de outros esportes. Eu vou lá no vôlei e tal. Porque é legal assistir uma NBA, basquetão aí na vida. Sim. Então abram o seu coração. É isso mesmo. É isso que nós fazemos. E a educação física... né, ela traz para vocês o conhecimento de muitos esportes, muitas vivências, para que a gente possa conhecer os outros também. Então, vamos lá comigo. O sistema midiático. Os sistemas midiáticos mesclam-se em diferentes instâncias de informação e entretenimento. Cada esfera se combina com as outras por intermédio de diferentes tecnologias de informação e comunicação. Então, eu não só tenho a mídia para a questão da informação e por entretenimento. Elas estão aí mescladas e cada um tem o livre direito de procurar aquilo que mais se interessa. Então, quando a gente vem aí falando nos esportes, tem hora que ele vem como forma de informação, né? E aí ele também nos apresenta naquele momento de lazer, de entretenimento, que a família se reúne para assistir uma partida, para torcer para um campeonato. Lá e em assim casa por é um diante. ritual. No horário do jogo, ninguém faz nada. Todo mundo ali sentado assistindo o jogo. E a mídia te proporciona isso, Sim. escolher de participar dessa questão do entretenimento. Então, isso daí ninguém pode falar, né? É muito bom você ter um horário marcado para assistir com a família, com os amigos. Falando dos outros campeonatos também, né? Sim. A Pro Maria...
acho que a Maria Emília, ela falou, você falou de rádio, ela falou assim, no carro, a gente usa no carro para ouvir jogo. Eu também, professora. Às vezes estou voltando assim de algum lugar, tá passando um jogo, ali, ó, no carro. É isso, isso. E os Jogos Paralímpicos também. Então, quando são esses grandes eventos, assim, a gente se reúne, marca de ir com a família, com o amigo. Então, essa questão do entretenimento, ela é fantástica, tá? Vamos lá. O papel da mídia no esporte. De um modo bem geral, as diferentes instâncias midiáticas têm um papel importante na formação de representações sociais, que atribuímos tanto às práticas esportivas como os sentidos atribuídos ao campo da educação física. Então, é através dessa questão da mídia que a gente vê, que a gente trata dos grandes fenômenos esportivos, mas que nós vemos também aquelas atividades, os esportes, que são realmente as atividades voltadas para o campo da educação física. Então, nós temos que aproveitar isso que ela transmite para a gente, tá? E nesses momentos em que a gente ou vai para o meio da informação, então eu entro na internet, que é um meio midiático, para saber de determinada questão ali que tem no nosso campo de educação física, para que a gente não fique só naquilo, né? Quantas vezes a gente estava dando lutas ali, e aí eu falava, pessoal, busquem, vão atrás, né, de informações. Então, tem essa balança da questão da informação e da questão do entretenimento. Isso aí. Mara, é assim, é engraçado que a gente fala alguma coisa, assim, os alunos já ficam com uma curiosidade, perguntando para que time a gente torce e tal. Falaram até da minha pizza que eu postei lá ontem, o pessoal tá ligado. Mas, gente, tem muitas pessoas falando... para fechar o chat, porque realmente eles estão falando outras coisas. Pode fechar, porque eu acho que agora não tem interação, mas a gente perde aquilo que a gente vem discutindo faz tempo. Eu queria, assim, dar uma chance para vocês, né? Mara, deixa eu pedir. Eu queria que vocês falassem, comentassem aquilo que a gente está falando. É um assunto muito legal, né? Um assunto do nosso dia a dia. Que vocês concentrassem um pouquinho mais. Porque eu também tenho dificuldade, pessoal. Às vezes tem umas coisas que não condiz com a aula... e aí eu não vejo. Você não encontra o que é pertinente. Mas... Então, vamos combinar? Eu vou tentar mais um pouquinho. Então, abre o chat, por gentileza. E vamos tentar de novo, tá bom? Vamos começar. Vamos lá. O papel da mídia no esporte. Seria muito importante promovermos engajamento com produções midiáticas responsáveis, consciente de seu papel na construção de uma sociedade crítica integrada aos benefícios das práticas esportivas na formação humana integral, ampla e diversa. Então, essa questão de até mesmo, quando eu falei lá no começo, às vezes a gente se depara com a violência no fenômeno esportivo, mas e nós? Somos conscientes do papel que nós devemos ter e não seguir aquilo? Como nós reagimos diante dessas reportagens, do que nós vemos lá? Né? Se nós estamos usando também essa mídia de forma responsável, e aí eu sempre ouço nas aulas de tecnologia os professores falando das questões dos fake news. Quem são esses professores de tecnologia? Então, eu já ouvi também, porque eu acompanho as aulas aqui da Juliana, né? Sou aluna nesse momento, fico lá acompanhando. E aí, nós temos também esse papel, porque às vezes a gente vê coisas que não vêm só da mídia. Nós também, né? Nós, que eu digo assim, as pessoas, elas acabam colocando informações referentes ao fenômeno esportivo que não são verdades, não é? Então, assim, e essa questão responsável midiática, né? Nós temos que nos atentar a isso também, da forma como a gente recebe, ou até mesmo se a gente até colabora para que não seja tão bacana. Assim, de novo, né? Vamos exaltar como é importante ter os professores aqui conosco. A aluna Tiffany perguntou, Fórmula 1 é um esporte, professora? Eu não vi a pergunta, né? E aí a professora Fernanda já respondeu. Sim, uma forma de esporte a motor. E aí uma aluna perguntou se o Brasil tem um time de basquete. Uma outra aluna respondeu. Uma outra professora. Sei, aluna. Uma outra aluna. Mas é isso que a gente quer no chat. Assim, a gente se ajudando e vocês ajudando aqui a gente. Isso, vamos lá. Fenômeno esportivo. O fenômeno esportivo também se destaca pelo seu papel nas sociedades industriais,
ora romanticamente, como prática lúdica, como próprio da própria civilização, criando identidades e formas de socialização. Ora, como prática de mercado. A partir da segunda metade do século XX, essa questão assim, de consumo, consumismo, ele já começou, né? Então, a gente tem que pensar no que isso nos influencia, né? Então, assim, essa questão, quando ele fala que o fenômeno esportivo ele se apresenta para a gente de forma romântica, é a questão mesmo do lúdico, né? De assistir um jogo em família, tudo. E assim também, nos incentiva a algumas práticas que às vezes nós temos que repensá-las. Então, nono ano, esse é um assunto que é cabível para o ano de vocês, não é, Ju? Sim, então, totalmente. Assim, é por isso que a gente trata esses assuntos com o nono ano, porque vocês já conseguem entender aquilo que a gente está perguntando aí, tá? E olha só, Mara, como nono ano é demais, né? Eu gosto. Tem uma pergunta que foi exatamente o que eu estava preparando, porque tem uma aula parecida aí no ensino médio. Pergunta, o Luiz Miguel. Eu queria saber a opinião de vocês sobre a falta de consideração da mídia com os demais esportes e como ela pode fazer para melhorar essa situação. E qual é o impacto dessa falta de consideração nos demais esportes e a falta de oportunidade. Luiz Miguel, são vários fatores. Falta de consideração talvez não seja, mas existe uma coisa que se chama patrocínio, patrocinador. Então, existe sim a questão de que por exemplo, a Mara é uma marca, né? É uma marca Marinha. Eu nem falo meu sobrenome, né? Marinha. Porque é patrocínio. Patrocina. Então... Ai, Marinha. A Marinha vem e me contrata e eu tenho que ter veiculação na mídia. Eu tenho que ter essa exposição na mídia. Né? A gente conhece vários jogadores de futebol que eles sempre dão entrevista com aquela marca, né? Sempre. A gente não pode falar muita coisa aqui. A questão não é só a consideração. Tem muitas questões além referente a dinheiro, que é o que move o mundo. Então, vale a pena vocês refletirem, né? E até mesmo aí com os professores de vocês, mesmo que por esse nosso momento, entrarem nessas questões, debaterem com eles, tá bom? É isso aí, Ju. Bacana. Vamos para o próximo. E aí, a gente vê também que aqui, lógico, quando a gente começou a aula, já falaram, né, depois daquela primeira interação, né, que o futebol. E realmente, né, depois de pesquisarmos, vimos que depois do futebol, o MMA, ele tem grande destaque na mídia esportiva brasileira, que são as lutas, e que nós discutimos isso quando tratamos do fenômeno esportivo luta, quando ele teve aquela transformação, né? E aí eu contei a história também do MMA. Então, olha só, não é só futebol que é a preferência. Aqui não, nós temos aí, depois dele, as lutas, né? Então, o pessoal se liga bastante, a gente pensa que não. Não é que, então, são diversas lutas, mas aí é o foco do MMA. E olha, gente, eu vi uma pesquisa, vi 2, 3. Então, depois do futebol, o MMA ele é bem assistido, bem procurado aí pelos brasileiros na mídia. Alguma coisa? Não, eles começaram a ter umas interações e que eu estou vendo que eles perguntam e outros professores ou colegas muito bem, respondem. Colegas. Isso é legal. A gente ainda tem um ou outro aqui que não sabe o que está fazendo no planeta aqui, mas tem gente participando da aula. Gente, aula do nono, vamos lá. Vamos lá, mídia e esporte. A mídia atua na formação e na disseminação da visão do esporte que é passada atualmente para a sociedade. O esporte como espetáculo. Também apresenta os benefícios dos esportes na vida das pessoas. Então, existem muitos programas, né, que contam a vida dos esportistas, que entram nessa questão também do entretenimento, e tudo isso acaba englobando nessa situação do fenômeno esportivo. Mas o objetivo mesmo é disseminar para a sociedade o que acontece ali no meio esportivo, tá? Vamos continuando, Ju? Vamos.
Vou perguntar para eles agora, então, alunos, professores, se tiver alguém aí da família, né? Pode perguntar também, queremos as contribuições de vocês. Que tipos de violência no esporte são abordados pela mídia? Então, você está ali assistindo ou está procurando uma reportagem, que tipo de violência são apresentadas aí, abordadas pela mídia? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês, tá bom? Voltamos já já. Caprichem nas respostas. Bora, Mara. Vamos lá, Ju. Tem um monte de coisa boa aqui. Então, no final a gente vai falar sobre esse Um monte de coisa, eu falo, tem um monte de coisa boa aqui, aí chega a professora Fabiana de Tecnologia fazendo assim, ó. Tipo, coisa boa. Não. Ela tá achando que é pra ela, gente. Então vamos lá, por favor, Fabiana, Juju. eu tô chique aqui na poltrona, eu e a Mara. Vamos lá, gente. Muitos responderam brigas. Brigas. Tá? Racismo. A professora Mabel, ela falou violência física e verbal. A professora acho que fez a aula comigo lá, a gente trocou, né, informações. Professora, fantástico. Aí a Verônica falou o seguinte: violência entre os jogadores no campo, na maioria das vezes racismo, briga entre torcedores. Aí ela entrou num assunto bem polêmico, né, meu amor? Com certeza. Calma, deixa eu ficar quieta. Não pode. Não pode esse tipo de briga. Então vamos comigo aqui, ó, violência no esporte. Infelizmente, podemos ver na mídia a violência nos esportes acontecerem de formas tanto verbal como física. Isso aí foi para a professora. Quando tratamos a questão das torcidas, podemos também citar o bullying, o vandalismo, a agressão e as depredações privadas e públicas. Então, Juliana, olha só como eles foram certeiros, parece que eles leram o meu slide, não estava aí na tela, né? Assim, é porque a gente visualiza, a gente vê essa questão de estar presenciando um jogo, uma partida, um fenômeno esportivo, e a gente, infelizmente, vê isso. E, ó, na escola, se bobear, a gente vê. Então, a gente precisa refletir sobre isso também. No chat também. No chat também. No chat também, que, assim, às vezes, a gente está aqui... isso eu acho legal. Eu pedi, assim, com muito carinho, para que vocês nos ajudassem nessa aula com o chat, para evitar coisas, assim, né? E eu vejo que muitos professores, muitos alunos estão ajudando a gente, Mara. Eles mesmos colocam, gente, cuidado. Toma cuidado. Então, eu vou pedir de novo,
Por favor, pessoal, não quero fechar o chat hoje, que a gente precisa. A gente tem mais uma, né? Mais uma interação. Ótimo. Tá, então vamos comigo aqui, ó. A maneira que a mídia apresenta a violência no esporte pode estimular mais violência? Por quê? Será que não nos cabe uma reflexão muito bacana do nosso papel enquanto estudante, cidadão e como nós nos posicionamos em relação a isso? Então, respondam aí pra gente, tá? Vamos lá. Olha, Mara, analisando assim, calculadamente... Não inventa muito, Juliana. Eu acho que não inventa palavra difícil. Não inventa palavra difícil. Tá, é difícil falar essas palavras assim muito grandes com o aparelho. Você não consegue, sei lá, não dá para explicar. Muitos falaram, não vou falar a maioria, muitos falaram que sim, né? E eu acho interessante a forma que colocaram os argumentos, né? Os alunos do 9º ano, eles são bons. Quando eles pegam ali, ó, vamos responder isso. Vamos Só lá. tem uns que dão umas viajadas aí, mas a gente deixa para lá. A Laiane falou sim, porque eles incentivam e que o outro, que provoque mais violência, né? Vamos lá. Calma aí, deixa eu pegar minhas fotos. Sim, a Nicole, sim, eles não... se eles não falassem tão abertamente, seria menos divulgado o uso da violência. Ela é da Escola Estadual Branca Bauman do Amaral. É a Nicole Rocha Correia. Ela colocou Então, olha só. Mas, assim, também, o fato de eu ver, né, de eu presenciar uma violência verbal ou física, não me dá direito de reproduzir só porque eu vi. Eu vejo muitas coisas que acontecem, que fazem errado, e eu não saio reproduzindo. Então, cabe aí, no ano, uma reflexão sobre isso. Né? Até tem uma professora que eu acho que também colocou um apontamento, né, em relação da incitação da violência. Então, é assim, a gente tem que ter cuidado também. Porque não é porque eu vejo que eu saio reproduzindo. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Isso, foi a professora Carolina. Eu li para a Mara aqui na hora do intervalinho. Ela respondeu aí essa daí pra gente. Não, acho que ela colocou até antes, viu, da interação. Foi antes. Agora é uma prática da mídia não mostrar invasões de campos e quadras. Exatamente. Para não estimular essas ações. Uma vez que muitos fazem isso só para aparecer. Engraçado, né? A gente pensa... Então, se a gente vê, não reproduz. É isso que eu estou pensando. Então, vale essa reflexão. Eu estou vendo que alguém está fazendo algo errado e eu vou lá fazer? Mas aí é a hora que a gente, como pensadores, como seres humanos sábios que nós somos, falar, não, deixa ele fazer sozinho. Eu sou diferente.
né? Para ser aceito num grupo, numa sociedade, eu não preciso fazer aquelas coisas erradas. Exatamente. Né? Eu preciso ser um cidadão de respeito. Então, foi o que eu falei. E o seu papel como cidadão, como estudante? Será que a gente não discute essas questões com os nossos professores? Não começa ali na nossa escola a questão, às vezes, da violência, quando um ganha, quando o outro perde determinada partida de jogo, de brincadeira? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Vocês também já estão no 9º ano. Eu acho que até passou da hora da gente fazer essas reflexões aí. E nós já estamos entrando nos 3 minutos finais da nossa aula. Venham aqui comigo. O esporte está diametralmente distante da violência. Promove a formação do indivíduo em sua integralidade. Leva à resolução de desafios coletivamente com time e grupo. Desenvolve diferentes habilidades e talentos. Então, mais uma vez, eu que sou defensora, né? E aí eu falo para vocês, fenômeno esportivo, esporte, não tem nada a ver com violência, independente se ele é mostrado fora da mídia, dentro da mídia, ao lado da minha casa, na minha escola. O fenômeno esportivo, o esporte, ele tem que vir para somar, para fazer a gente entender melhor essas questões de trabalhar em sociedade, do ganhar e perder. Eu sei, ninguém gosta de perder um jogo, uma partida ou alguma coisa, mas nós precisamos nos acostumar, porque às vezes isso acontece com até maior frequência, não somente quando a gente trata de jogo ou de esporte, não é, Ju? Isso. Falaram mais alguma coisinha aí? Porque nós já chegamos aí na nossa retomada, né, sobre as transformações históricas, a violência no esporte apresentada pela mídia, o papel do esporte na sociedade, então, que é totalmente controverso essa questão de violência. E eu acho que é isso, né, Ju? A Thalita falou que a gente não está com a roupa combinando. Levanta para ela ver. Tem que levantar para ela ver a aí eu puxei o microfone. Tamo sim, Thalita. Ó, tá combinando de combinar. Tá combinando? De tá combinadinho? Tá? Gente, muitos alunos, muitos professores falando que melhor aula, que foi muito legal. A Nicole está tremendo. Porque nós falamos o nome da escola dela. É gostoso Nicole, isso, Nicole. Junto, enquanto eu e a professora Ju vamos conversando aí com vocês sobre o que estão colocando aqui no chat, vão fazendo aí a avaliação da aula de hoje. Então, vai na tela o QR Code e vocês ficam com as nossas vozes de fundo. Olha só. Pois é, muito bem. Ó, professor José Eduardo, boa aula, agradeço. Estamos juntos pela educação física e pela educação. Perfeito, E eu acho que o que a gente fala aqui, né, Ju, que a gente fala aqui que é trazer da educação física para mostrar que a educação física é além de um determinado esporte ou de uma determinada atividade. Nós estamos aqui porque nós duas acreditamos realmente nisso, viu? De que a educação física ela tem muito a oferecer para todos vocês. Muito mesmo. Isso. E estamos juntos, professores, assim, eu fiquei lisonjeada com a participação de vocês hoje aí no chat, ajudando a conter os alunos isso, e nós respondendo. Conversamos isso na nossa... Até pro lado errado. Você aqui, Juliana. Nós falamos isso no nosso momento aí da interação, então já agradecemos a vocês pela participação do chat de hoje, vocês estão de parabéns. Eu já vou fazer no coração e a Juliana ainda está com o celular na mão. Que eu quero mandar um beijo pro professor César, que... elogiou minha participação na TPC ontem. A professora estava lá representando a educação física. Muito obrigada pelo carinho, professor, e todo mundo. Beijo, tchau. Coração 9º ano. Tchau, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.